clube que tem praticamente o escudo mais complexo do mundo, né? Um dos mais complexos, pelo menos no meu conhecimento cultural. E eu queria falar realmente do escudo do Elche. Esse aqui que eu estou mostrando é o escudo do Elche. O Elche, para quem não sabe, é um clube de futebol que atualmente joga na Liga. É de 1923. Manda no estádio no antigo Nuevo Estádio. Inclusive, esse é o nome dele, que eu acabei esquecendo o nome. E ele é o famoso estádio conhecido pelos 10-1 de Hungria sobre El Salvador em 1982, onde a Copa do Mundo foi na Espanha, tá? Tá bom. Tirando essas características interessantes do clube, ele também já ganhou duas La Liga 2, né, segunda divisão, né, uma em 55 e outra em 2012 e 2013, e também já revelou alguns jogadores muito interessantes, como o caso, por exemplo, do Jonathan, aquele mesmo que era do brasileiro lá, que jogou um tempinho na La Liga, né, o Jonathan, que não sabe, e também o Carlos Sanches. Só que eles tiveram um passado bem triste na La Liga, né? Ele é o único clube que foi rebaixado de forma administrativa. O que eu vou falar? Administrativa. Porque eu fiz um vídeo, inclusive, do Elche com o Eibar há um tempinho. Ele caiu de forma administrativa porque eles estavam com dívidas, né? E o clube não pode ter dívidas, senão ele é rebaixado de forma por irregularidades, né? E o Elche fez um 13º naquela edição de 2014, né? Mas ele acabou meio que sofrendo, né, com essa questão administrativa, tanto é que publicado na terceira divisão, havia retornado novamente depois de um tempo na primeira divisão, caiu e voltou de novo. E recentemente eles estão até fazendo uma boa campanha, né? Eles não perderam até agora. E eles têm, por exemplo, o Rafa Mir e o André Silva, né? Dois jogadores que inclusive chegaram a ter propostas de clubes brasileiros, né? O André Silva pelo Vasco e o Rafa Mir pelo Botafogo, mas foram só sondagens, ambos não quiseram. Inclusive esse segundo aí, o Rafa Mir, ele tem um caso até pesado envolvendo ele, né? Mas mesmo assim ele tá aí ajudando o Elche a se manter na primeira divisão e vamos ver até onde vai essa equipe. Mas o clube que eu vou falar do Elche é sobre o seu escudo. Por quê? Pra quem não sabe, eu acho o escudo do Elche bonito. Como o próprio Stola Beach Football fez um vídeo sobre o escudo do Júnior Barranquilla, inclusive ele usou esse escudo aqui de escudos do mundo todo, inclusive eu tenho esse livro, tá? E eu queria pensar numa ideia melhor. Então eu pensei, por que eu não faço um vídeo da equipe que tem o escudo mais detalhado do mundo? Pode ser que ele não seja o mais detalhado, mas pra mim ele que é o escudo do Elche, né? O escudo do Elche ele é bem detalhado, tá? Inclusive ele tem ele parece com 3 formas aqui, né? Parece que são 3 referências, mas na verdade eles têm 5. E eu vou explicar elas todas pra vocês. Inclusive eu tô com o escudo aqui, né? Pra ver esse escudo aqui, né? Do Elche. É um escudo bem bonito, ele tem dourado com vermelho, azul, branco. E, é claro, vários detalhes aqui. Mas ele tem umas coisas interessantes dentro do próprio escudo. E eu vou explicar pra vocês. Porque o primeiro fato é do verde, né? Por que essa camisa que eu tô usando é verde? Por que o time utiliza verde, né? Bom, o Elche, pra quem não sabe, ele tem uma característica verde em si, que são as suas palmeiras. Ou seja, praticamente o campo de palmeiras dentro da cidade litorânea de Elche, né? E eles têm esses campos aí preservados, chegando até ser um patrimônio histórico, né, da Unesco. E que não, essa camisa que eu tô usando, que é o segundo uniforme deles, ele faz meio que uma questão parecida um pouco com a da Nigéria, né? Então eles dão meio destaque um pouco nesse verde. Claro que eu tô usando uma preta, branco e verde, né? Mas eles destacam muito a questão das palmeiras. E as palmeiras, elas são muito importantes até na questão de você dar um reconhecimento à cidade de Elche, né? Que, pra quem não sabe, é uma cidade milenar, sendo que ela tem 2000 anos antes de Cristo, né? Então é uma cidade milenar que existe no mundo e ela tem várias referências. E uma delas é essa questão desse símbolo aqui, que é o brasão de armas de Elche, né? Que é a CIAA, que tem inclusive aqui nessa parte de baixo do escudo. Mas faz muito uma ligação aos romanos, né? Que, pra quem não sabe, essa ligação aos romanos tem muita questão de Júlia, que é de Júlia, né? Juliana, e Augusta, né? Que foi com Augusto. Então são imperadores romanos, pra quem não sabe, sim. Ela foi tomada pelos gregos, romanos, cartagineses e morreu. A segunda referência do escudo do Elche é a CIAA, que é Colônia Julia
Ilkia Augusta. É mais ou menos alguma coisa como uma colônia juliana, Ilkia Augusta. Não, aí é uma questão mais de ter suas raízes romanas, porque pra quem não sabe, sim, eles têm raízes não só romanas, como gregas. É uma cidade que já foi colonizada tanto pelos gregos inicialmente, romanos, onde os romanos ali meio que conquistaram um pouco essa hegemonia aí da cidade. Aí depois foram os cartagineses e depois os bascos, né, que se daí formaram a Espanha e hoje Elche frequenta a Espanha. Bom, mas sim, ela teve várias tomadas de governos, assim, ou de impérios, como posso dizer, e muito por conta que assim, é uma cidade muito próxima aos mares, né? Então isso tinha que ter muitas defesas, muitas vezes, mais que essas defesas aguentassem, os impérios eles conseguiriam tomar a cidade até que de forma fácil. Mas vamos lá. Isso é interessante porque esse CIA ele complementa todo o escudo do Elche, se você parar pra pensar. Já que ele faz todas umas 3 referências aqui que são bem importantes, né? Primeiro é uma mulher, né, que tem essa representatividade feminina no escudo do Elche, tá? Uma mulher. Tem o segundo que é uma torre. E terceiro é uma casa que tem a segunda referência aqui. E eu vou começar, cada uma dessas 3 elas tem uma coisa interessante, né? Primeiro também destaque outras cores do Elche, normalmente, né? Que são muito essa questão das cores do próprio município, que é o branco, o vermelho e o azul. Branco e vermelho muito por conta da influência romana e o azul por conta do mar. Então, assim, é uma cidade bem interessante, né? Mas hoje é da Espanha, tá? Elche, tá? Então, mas tem essa resquício de importância aí tanto dos gregos quanto dos romanos, e que eles se repetem muito não só no escudo, como também na própria cidade, né? E eu vou começar primeiramente com a mulher, né? Que na verdade muitos podem considerar uma própria dama de Elche, né? Pra quem não sabe, a dama de Elche, ela foi meio que uma escultura, né? Uma estátua, né? Que se eu não me engano hoje está no museu lá em Paris, mas recentemente tem uma réplica na cidade de Elche, então ela é meio que uma representação de uma dama forte, tipo, de uma dama que conduzia as vezes, de uma matrona, né? Pra quem não sabe, matrona em romano é tipo uma... É meio que uma mulher, né? Não falam que é a mulher do imperador ou uma mulher que tem a representatividade do imperador, uma matrona. É tipo como se fosse uma mãe para os soldados. E tem essa representação da matrona no escudo do Elche. A segunda representação é as torres, né? Que pra quem não sabe, as torres elas são muito ligadas à questão da fortalecimento da cidade, né? Para evitar tomadas de piratas ou até de impérios. E as torres elas são importantes. Tanto é que uma das torres principais, que é o Palácio de Altamira, permanece até hoje como ponto de visita aí da cidade de Elche. Então, é um palácio bem interessante. E aí tem uma representação de uma torre. Então, um ponto importante aí de Elche é o Palácio de Altamira. E a terceira representação, para encerrar logo esse vídeo, é uma casa, né? Que representa muito umas casas que são não só gregas, né? Muito por conta das próprias pirâmides, né? Um pouco, como também de romanas, né? Porque a gente não sabe, sim, essa arquitetura greco-romana, ela sempre foi muito vista através da história. Os gregos eles começavam com as pirâmides, os romanos eles fortificavam a casa. Então as casas elas foram tendo muito mais um padrão um pouco próximo também ao nosso, muito por conta dos romanos mesmo. Então toda essa arquitetura greco-romana foi muito presente, muito forte, tanto que construíram até palácios e templos, né? Então, assim, é uma referência muito boa, essa referência aí greco-romana do escudo do Elche, né? E sim, bom, esse vídeo não deu muito trabalho, né? Mas você tem que saber estudar um pouco de história, um pouco de geografia e também um pouco de, como eu vou dizer, referências para poder referenciar o clube. E sim, o escudo do Elche ele tem muita ligação à própria história da cidade, da região e também do mundo. E eu acho o escudo bem complexo. Espero que vocês gostem. Se vocês acharem algo mais complexo que ele, por favor, coloque aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu tentei fazer uma coisa parecida com a história da Beyblade, um clube que eu gostava já há um tempo, que é o Elche. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e vá no canal Coruja.